Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa maratona do Prev Jovem, né, em que nós estamos aqui para fazer você se apaixonar pelo direito previdenciário, assim como nós somos apaixonados, fazer você ter um interesse em atuar nessa área. E independentemente se você acabou de se formar, acabou de tirar a carteirinha da OAB, e aí, para que área eu vou? Você pode atuar na área do direito previdenciário, você que já tem, você que é advogado, advogada já com uma longa estrada aí de carreira, pode ter uma nova área de atuação. Você que é estudante de direito, que quer realmente já começar a trabalhar na área, você pode atuar como procurador dos segurados na área administrativa. Então, assim, opções de trabalho é o que não falta aqui na área do direito previdenciário. Hoje eu vou falar com vocês sobre aposentadoria por tempo de contribuição antes da emenda 103 de 2019, antes da reforma da Previdência. Michele, eu estou começando agora a atuar nessa área. Por que que eu preciso saber uma legislação anterior? Meus clientes vão vir agora, eu vou começar a conceder aposentadoria agora, pelo motivo muito simples, pelo fato de que no direito previdenciário nós temos um princípio, que é o princípio tempo regio acto, ou seja, o fato gerador, quando aconteceu, quando a pessoa preencheu os requisitos para uma aposentadoria, é justamente quando isso aconteceu, você vai se utilizar da legislação daquela época. Por isso que você precisa saber como que era uma aposentadoria por tempo de contribuição antes da emenda constitucional 103 de 2019, porque vão aparecer aí no seu escritório, nos seus escritórios clientes querendo se aposentar e, quem sabe, se aposentar pela regra antiga e não pela regra nova. E para isso, você precisa conhecer a regra antiga. Para você fazer o planejamento previdenciário, você precisa conhecer a regra antiga. Para uma concessão de benefício pensão por morte, é super importante, porque após a reforma da Previdência, nós tivemos uma mudança drástica aí na forma de calcular a pensão por morte. Então, se o segurado faleceu antes de 13 de 11 de 2019, mesmo que o dependente te procure agora, em 2021, você vai se utilizar da legislação anterior à emenda constitucional. Então, vamos lá? Vou colocar aqui o material, só para servir como norte, né, para nós ter o norte. Então, a Maratona Prev Jovem. Para quem ainda não nos segue nas redes sociais, Instagram, @Previdenciando na Prática, Facebook, todas as quartas-feiras nós temos 22 minutos Prev, em que eu e a professora Alexandra Lacerda trazemos sempre algum assunto atual ou dúvidas dos nossos alunos nos nossos grupos de WhatsApp. Então, se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, você pode nos enviar um direct que nós te incluímos nesses grupos. São grupos, as pessoas, né, os nossos alunos são bem atuantes ali, estamos sempre tirando dúvidas, ajudando sempre no que possível, para que você realmente trabalhe muito bem. Então, aposentadoria por tempo de contribuição antes da emenda constitucional 103 de 2019. Então, essa aqui é a legislação que você precisa saber sobre aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, apareceu um cliente aí, doutora, preciso marcar uma consulta que eu quero saber sobre a minha aposentadoria, se eu posso me aposentar antes da reforma. Então, você tem que ir lá nessa legislação aqui para saber quais são os requisitos, mas eu vou falar para vocês, né? Então, conceito, é um benefício devido ao segurado que completar um período mínimo de tempo de contribuição ao sistema previdenciário. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição antes da emenda, só se exigia um tempo mínimo de contribuição, tá? Não se exige idade mínima. E para os homens, se exigia 35 anos de tempo de contribuição e para as mulheres, 30 anos de tempo de contribuição. No caso dos professores, a gente tem uma redução aí de 5 anos
na exigência do tempo de contribuição. Então, para os homens passa a ser 30, para as mulheres professoras passa a ser 25. Salvo engano, a professora Alexandra que falará sobre aposentadoria por tempo de contribuição dos professores. Como eu disse, não se exige idade mínima e se exigir uma carência de 180 meses. Para quem está começando a falar, Michele, o que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições. Então, você trabalhou numa empresa um dia, tá? Você tem um mês de carência, tá? Então, trabalhou, no caso de uma empresa, contribuiu, houve a contribuição da empresa, e mesmo que a empresa não contribua, você não vai sair prejudicado, você como segurado e empregado, um dia de contribuição, um mês de carência, mesmo que seja, tá? Então, você tem que ter no mínimo 100 contribuições pagas. A aposentadoria da pessoa com deficiência. Vamos, então, assim, então, antes da aposentadoria por tempo de contribuição, antes da emenda, homens, 35 anos, mulher, 30 anos, carência, no mínimo 180 meses de contribuição e não se exigir idade mínima. Nós temos uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria que a pessoa, ela que tem a deficiência e que trabalha nessas condições de pessoa com deficiência, vai ter direito a uma aposentadoria, porém com uma redução de tempo de contribuição que a lei exige. E para você saber qual é o grau de deficiência, se faz necessário passar em perícia médica, tanto na questão, você passa na perícia médica e também passa numa perícia social, tá? Então, a gente tem uma avaliação social e uma avaliação médica, para saber qual é o grau da deficiência, porque a lei, ela estabelece que, de acordo com o grau, se exige um tempo determinado de contribuição. Então, se for uma deficiência grave, os homens vai ser exigido 25 anos de tempo de contribuição e para as mulheres 20. Se for considerado uma deficiência moderada, nós temos 29 anos de tempo de contribuição para os homens e 24 anos de tempo de contribuição para as mulheres. E no caso de deficiência leve, 33 anos de tempo de contribuição para o homem e 28 anos de tempo de contribuição para a mulher. Como eu estou falando de aposentadoria por tempo de contribuição, eu quis trazer também os requisitos de uma aposentadoria da pessoa com deficiência para vocês terem conhecimento, porque de repente pode aparecer aí no escritório de vocês. O que é importante eu falar para vocês? Veio a Lei 9.876 de 99 e ela mudou a forma de calcular o salário de benefício, criou o mínimo divisor e criou também o fator previdenciário, tá? Então, a partir dessa lei, como que passou a ser calculado o valor do salário mínimo, o salário de benefício? Eles pegam a média dos 80% salário de contribuição dos maiores, né? A média dos 80% maiores salários de contribuição, faz um descarte de 20% dos menores, isso faz com que você tenha uma média maior. E a gente encontrando essa média, nós encontramos o quê? O salário de benefício. Michele, o salário de benefício já é o valor da aposentadoria do nosso cliente? Não. Por quê? Porque para você encontrar o valor da aposentadoria, nós chamamos de RMI, Renda Mensal Inicial. E para você encontrar essa renda mensal inicial, você tem que achar essa média, que é o salário de benefício. Encontrou a média, você vai multiplicar pelo tal fator previdenciário. E esse fator previdenciário, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês, existe uma forma de calcular, tem uma fórmula, tá? E aí você vai jogar os dados naquela fórmula para você encontrar qual é a alíquota do fator previdenciário. E esse fator previdenciário, ele veio justamente com a intenção de fazer com que a pessoa trabalhe mais, tá? Porque às vezes a pessoa tinha já os 35 anos de tempo de contribuição homem, por exemplo,
mas era um homem jovem, com 40 e poucos anos. E aí, para fazer com que ele trabalhasse mais, criaram o fator previdenciário. Porque quando você aplica o fator previdenciário, que quando ele tem uma alíquota menor que 1, você vai ter uma redução aí no valor da RMI, no valor final da sua aposentadoria, tá? E em cima disso, você vai aplicar uma alíquota de 100%, porque vai ser o valor encontrado da RMI. E aí eu falei para vocês também que essa legislação veio e trouxe o mínimo divisor. Michele, o que é esse mínimo divisor? O mínimo divisor, eles vão computar quantos meses existem de julho de 94 em diante até a data do início do benefício do segurado, certo? Então, a gente vai verificar quantos meses transcorreram de julho de 94 até a data do início do benefício do segurado, ok? E desse valor encontrado, que a gente encontrou, você vai aplicar 60%. Por isso que fala-se que o mínimo divisor é 60% do PBC. O que é PBC? Período Básico de Cálculo. Então, vou até colocar aqui no exemplo para vocês. Vamos imaginar que de julho de 94 até março de 2016, temos aí 260 meses. Se passaram 260 meses, 60% de 260 é 156. Então, você reserva este valor. Aí, você vai verificar quantos salários de contribuição, ou seja, quantos pagamentos efetivamente ocorreram de julho de 94 até a data do início do benefício do segurado. Vamos imaginar que aqui no nosso exemplo, ele tenha 100 contribuições. Então, ele pagou 100 contribuições para o INSS. 80% de 100 dá 80, certo? Aí a gente vai reservar esse valor. E daí você vai fazer um comparativo. Qual que é o maior número que eu encontrei? O maior número é o do BPC, ou seja, 60% do PBC, que no nosso exemplo é 156, ou o meu maior número é o dos 80% do salário de contribuição. No nosso exemplo, o maior número é o PBC, o 156. E aí, o mínimo divisor, ele sempre vai pegar todas as contribuições e vai dividir pelo mínimo divisor, ou seja, pelo maior número que você encontrou. Nesse nosso exemplo, você vai pegar as contribuições, nesse caso específico vai até dar, você vai poder até pegar 100 contribuições e vai dividir por 156. Quanto menor as contribuições do segurado, efetivamente, menor vai ser a renda mensal inicial dele, tá? Michele, quando eu for fazer cálculo, eu vou ter que fazer esse cálculo manual aí também do mínimo divisor. É que aqui a gente não está numa aula de cálculo, né? Mas existe sim a possibilidade de, se você for fazer no Excel, você vai ter que saber trabalhar isso e colocar. Mas hoje nós sabemos que nós temos aí as planilhas de cálculo, né? Temos vários programas de cálculo no mercado. Então, o próprio programa de cálculo já vai resolver isso para você. Mas você precisa conhecer realmente como que é feito, né? Como que é a sistemática aí do cálculo, tá? Então, você não se assuste. E lembra que eu falei do fator previdenciário? O que o fator previdenciário vai levar em conta? A idade do segurado na data da sua aposentadoria, ou seja, quanto mais jovem, maior vai ser o fator previdenciário dele, então logo a renda mensal dele vai ser menor. O tempo de contribuição para a Previdência e a expectativa de vida, que é o prazo médio qual o benefício será pago, segundo o IBGE, tá? Aí tá aqui a fórmula de cálculo para se encontrar o fator previdenciário. Então, cada sigla aqui tem a identificação, é só você também aplicar aqui para você chegar na alíquota. Os programas de cálculo também hoje faz tudo isso, mas caso você vai usar a planilha de Excel, você vai conseguir resolver, vai encontrar aí, né? Mas é importante que você tenha isso, né? O que o cliente vai te falar, mas vai incidir o fator previdenciário? Fator previdenciário, doutor, o que é isso? Então, você vai agora saber explicar para ele
de fato, que quanto mais jovem ele se aposenta, pode ser que menor será o valor da aposentadoria dele. No entanto, nós tivemos a Lei 13.183 de 2015, que trouxe a possibilidade de ser afastada essa incidência do fator previdenciário. Lembrando que o fator previdenciário só incide na aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Como nós estamos falando aqui da aposentadoria por tempo de contribuição, acho que é bom deixar claro, não incide na aposentadoria por idade, a não ser que o fator previdenciário ele dê positivo, mas também que vocês terão uma aula sobre aposentadoria por idade. Então, foi criado, através dessa lei, a possibilidade de excluir o fator previdenciário, desde que o segurado se encaixasse numa situação de pontuação, que é a tal da regra de pontos que nós sempre falamos. Então, se o segurado, homem, tiver no mínimo 35 anos, mais a sua idade, e quando você soma o tempo de contribuição e idade, e atinge a pontuação mínima exigida na legislação, o fator previdenciário é excluído e o seu cliente ganha 100% do salário de benefício, ok? Existe, né, quando essa lei foi prevista, ela previu uma tabela de pontuação. A cada ano, essas pontuações elas iam aumentando. Então, até deixei a tabelinha aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. Até 30 de dezembro de 2018, as mulheres teriam que ter uma pontuação de 85 pontos e os homens uma pontuação mínima de 95 pontos. Por que é importante vocês saberem isso? Vamos imaginar que é um cliente que vem agora, mesmo que ele não tenha solicitado aposentadoria, ele tem aí um direito adquirido pelas regras antigas, e você precisa saber se ele se encaixava aqui nessa pontuação e para poder fugir do fator previdenciário, tá? E aí, lembrando que, assim, o tempo de contribuição tem que ser sempre, no mínimo, para os homens 35 e para as mulheres 30, tá? E quando você somar a idade, por exemplo, se fosse até dezembro de 2018, para os homens teria que somar uma idade de 95 pontos e para as mulheres 85 pontos. Michele, mas se a pessoa tiver, por exemplo, 28 anos de tempo de contribuição, uma mulher, mais uma idade X, que somada dá os 85, eu posso excluir o fator previdenciário? Não. Ela tem que ter, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição. Michele, ela pode ter 32 anos de tempo de contribuição, 32 tempos de contribuição, mais a idade somar 85? Pode, aí não tem problema, tá? E essa tabela, ela veio progressiva, tanto que a regra a gente chamava muito de regra 85-95, porque foi quando começou, mas que nós também podemos chamar de 90-100, porque era até o final dela, ou seja, de 31 de dezembro de 2026 em diante, iria se exigir 90 pontos das mulheres e 100 pontos dos homens. Porém, nós tivemos a reforma da Previdência agora em 2019, e aí a gente já não vai mais aplicar essa situação dos pontos, porque nós temos regras de transição que mudam. Mas para aquele cliente seu que tem o direito adquirido, que pode se aposentar pelas regras antigas, pelas regras anteriores à emenda constitucional, você poderá se utilizar dessa tabelinha aí da pontuação. Eu espero que tenha ficado clara essa questão da pontuação, porque os nossos alunos sempre confundem. Eles acham que o importante é o resultado final da pontuação. É importante você ter em mente que existe um tempo mínimo de contribuição, a idade pode ser qualquer uma, e quando soma com essa idade, quando soma com o tempo de contribuição, você chega na pontuação da tabela exigida, de acordo com o mês exigido. Em relação à data do recebimento, isso também que eu vou falar agora para vocês é muito importante, tá? Quando que o segurado ele vai receber o benefício? No caso de empregado e empregado doméstico, ele poderá receber o benefício a partir da data do desligamento do emprego,
desde que ele requeira até 90 dias depois, até 90 dias do desligamento, tá? Então, como que funciona? A pessoa saiu da empresa e ela poderia se aposentar. Só que ela vai e requer aposentadoria um mês depois. A data do início do pagamento tem que ser da data do desligamento, porque essa legislação fala dessa forma, o artigo 72 do decreto fala isso. E ele requereu aposentadoria antes de 90 dias do desligamento da empresa, tá? E aí vocês têm que ficar atentos que às vezes o INSS não faz isso. Eu entrei com uma aposentadoria, fiz a minha petição de requerimento, justamente isso, porque o cliente me procurou depois. Só que quando eu fiz o planejamento dele, eu analisei toda a situação dele. Ele já poderia requerer a aposentadoria dele, só que ele não tinha feito isso. Nós entramos com a aposentadoria, porém, no próprio requerimento, eu acionei esse artigo. Eu pedi para que fosse a data do início do pagamento fosse a data do desligamento e não a data da entrada do requerimento. E o meu cliente vai ganhar aí 2 meses, né? Ocorre que o servidor do INSS não se atentou e deu como a data do início do pagamento como a data da DER, a data da entrada do requerimento. Eu já fiz uma revisão para pedir que seja aplicado a legislação. Mas por isso que você tem que ficar atento. Isso acaba até quando você está analisando, de repente, uma aposentadoria, verificando se há possibilidade de uma revisão, isso é um dos motivos que pode dar uma revisão para o seu cliente também. Agora, quando não houver o desligamento da empresa, ou quando ela for requerida a aposentadoria após 90 dias, aí sim vai ser da data da entrada do requerimento. E para os demais segurados, a data do início do benefício também será a data da entrada do requerimento. Só para vocês terem conhecimento, antes da emenda 20 de 98, nós tínhamos aposentadoria por tempo de serviço, que se dividia em integral e proporcional, tá? Em que na integral o homem 35 anos, a mulher 30, e na proporcional 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. Isso é só para vocês terem conhecimento dessa regrinha também, para não ficar no ar. Eu espero que tenha ficado claro a aposentadoria por tempo de contribuição antes da emenda constitucional, antes da reforma da Previdência, antes da emenda 103 de 2019, e que é importante vocês terem conhecimento, porque você pode aparecer em um cliente que queira se aposentar com as regras antigas. Então, finalizando, lembrando da minha frasezinha, que se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. E nós estamos no caminho certo, porque vocês estão aqui com a gente, estudando o direito previdenciário. Até a próxima aula.